tudo bem? Bem-vindo à série Vivendo da Arquitetura Comercial na Real. E nesse episódio, vou te falar 3 verdades sobre como é ser um arquiteta que você só aprende depois de anos de formada. Deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Elaine Dias, eu sou arquiteta há mais de 20 anos e ajudo arquitetas a dominarem a arquitetura comercial do projeto à operação. Então, papel e caneta na mão, porque agora vamos botar para quebrar. A primeira verdade você não é uma semideusa da criação. Me perdoe a brincadeira. É uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Por quê? A academia nos formou com a ideia de que temos superpoderes criativos que podem mudar o planeta. Isso não é uma total inverdade, tudo bem? Mas é claro que você está se desenvolvendo em criar, em projetar, em resolver, em gerar soluções, mas a sua ideia sempre vai resistir ao campo de batalha, ou seja, ao orçamento do cliente, às opções disponíveis de materiais e sistemas construtivos aí em sua região, equipamentos disponíveis no mercado. No caso do meu mercado, existe uma escassez de materiais porque existe uma distância dos grandes centros. E se confirmar que você vai precisar remodelar a sua ideia de vez em quando. Acalme seu coração e comece a perceber que não existe uma ideia de perfeição, que a sua solução, que aquela solução não é o seu filho mais lindo, certo? Você sempre pode desenvolver algo mais adequado à situação, mais adequado ao dia a dia do cliente, às necessidades que ele tem e aos recursos que ele tem também, sem abrir mão do seu traço, do seu jeito de projetar e nem tampouco vai manchar o seu portfólio. Ou seja, aprenda logo cedo a cortar o cordão umbilical e deixar o seu projeto nascer, né? Vir para o mundo real. Deixa eu te contar a segunda verdade, né? Se fala que todo mundo precisa de um arquiteta. E isso também não é uma inverdade. Claro que todo mundo não só precisa, mas merece de boas condições, inclusive de morar. Isso aí é um fato e é uma aspiração, sem sombra de dúvidas. Só que nem todos estão abertos e conscientes. A abertura é na consciência, tá? Para receber o seu trabalho. A inconsciência também falar na cultura local. Quando eu cheguei no mercado, eu me estabeleci em um mercado em que eu estava chegando de uma faculdade que estava formando a 4ª turma de arquitetura. Eu vi os primeiros arquitetos formados na minha região, são todos meus colegas. Porém, já existiam outros arquitetos no mercado que vieram de outros grandes centros, que passaram na prefeitura, no estado, ou seja, para prestar serviço ao público, aos órgãos públicos da minha localidade. Porém, eles passaram a residir na minha cidade por 10, 20 anos e, claro, consequentemente, eles tinham pequenos escritórios de arquitetura que projetavam em todos os portes, projetos de todos os tamanhos. Porém, não existiam projetos para as pessoas de classe média e classe média baixa. Por quê? Por que não existiam? Porque os projetos eram muito caros? Não era essa a questão. E a terceira grande verdade existem clientes ideais e clientes perfeitos. Claro que não existem. Isso é óbvio que não existe. Então, o que existe são clientes que compram a sua solução, a sua ideia. E eu vou abrir um parêntese, um disclaimer, de algo muito importante que eu não aprendi na academia e eu gostaria de compartilhar com você agora. Existem 3 tipos de clientes. O cliente que está consciente, como eu falei há pouco, ele sabe a importância de um projeto personalizado, ele está buscando uma solução personalizada, seja para casa ou para o comercial, que é o tema do nosso canal, né? E ele sabe que ele vai ter benefícios com isso. Então, esse é um cliente que já está preparado para receber a sua solução, para receber o seu conhecimento e pagar por isso. Ele está totalmente disposto e disponível. Existe o segundo tipo de cliente. Ele sabe que o arquiteto é um profissional qualificado,
mas ele vive numa cultura em que poucas pessoas já vivenciaram esse tipo de trabalho, já contrataram esse tipo de serviço desse tipo de profissional, que no caso somos nós. Então, existe uma visão de que ouvi algumas pessoas dizendo: eu tenho um sonho de ter um projeto de uma arquiteta, de contratar um arquiteta, mas eu não tenho condições. Isso dói. Dói porque aquela pessoa está vivendo de uma crença que necessariamente não se aplica à realidade dela. Ela está se limitando por algo que ela ouviu de alguém e que ela nem sabe o quanto aquela realidade pode ou não se encaixar na dela. Ela está vivenciando eu vou dar um exemplo de arquitetura comercial, tá? Que é o meu. Claro, já projetei bastante residencial como você e como os outros colegas que são especializados em residencial ou residencial e comercial, projetam as duas modalidades. Mas quando eu cheguei no residencial, eu atendia uma consultoria do Sebrae e via lojinhas bem pequenas, inclusive não na minha cidade, no interior. Eu moro na capital, eu moro em Aracaju, mas eu atendi muitos pequenos negócios no interior. Já cheguei a atender um quiosque de acarajé, 2, uma orla e outro em um home center na minha cidade, na verdade, em um hipermercado. Então, não existe limite de tamanho. E aqueles negócios receberam soluções ultra necessárias que elas estavam precisando muitíssimo, que melhoraram no funcionamento, fizeram um redesign, um retrofit de fachada, uma condição de atendimento para os clientes que elas não tinham, com basicamente o que elas já vivenciavam, sem mudar muito o cotidiano, sem mudar muitas características do negócio, né, da marca, né, e do perfil do cliente que estava sendo atendido ali. Então, esses cuidados geraram uma mudança, ou seja, era um cliente que precisava, que tomou a decisão de buscar o serviço, mesmo sabendo que poderia ser um pouco a mais para ele, mas ele venceu essa crença. E existe o terceiro tipo de cliente, que é aquele que trabalha de sol a sol, com uma lojinha, fazendo tudo que ele pode, muito armengue, muita coisa zoada, no final das contas, né? Às vezes, inclusive, oferecendo um serviço e um produto muito precário para o cliente, porque ele não se dispõe a agregar novas possibilidades, a oferecer novas soluções e muito menos a se desenvolver, né? Então, esse tipo de cliente, ele tem certeza absoluta que o dinheiro dele é muito suado e que ele não vai pagar um projeto de arquitetura. Então, esse é um cliente que está totalmente inconsciente do benefício que você pode gerar para ele. Então, pense bem. Vamos pensar que já existe, eu gostaria até de desenhar para você, né? Já existe 10 ou 20% que já estão me procurando, 50% que já tem consciência do que você, ou 30% ou 40% que tem consciência do que você tem para oferecer e 30% que está totalmente inconsciente. Para quem que você vai vender primeiro? O cara que não quer de jeito nenhum, que diz que seu projeto é caro e que ele não está interessado em pagar? Que um arquiteto ele só atende pessoas de luxo e ele não tem capacidade financeira de pagar o seu projeto? Isso não existe. Não perca tempo nesse momento com esse tipo de clientes. Você precisa ter fluxo de caixa. Então, você precisa buscar clientes, pessoas, negócios, por menores que sejam. Existem lojinhas aí de 20 metros quadrados no seu bairro, de Elaine, 20 metros quadrados até menor. Quanto menor, sua solução é mais bem-vinda ainda. Olhe, entenda, os melhores projetos não estão nos maiores espaços nem nas maiores áreas quadradas. São as menores soluções que lhe tiram mais neurônios, que fazem seus neurônios rodarem na sua cabeça, gerar 10 soluções diferentes. E isso é que é a delícia, tá? Se você está começando agora, busque desafio. Busque zona de conforto. É ótimo, sim, você projetar uma galeria, você projetar sei lá, um mini mercado. Eu já fiz esse tipo de projeto. Projetos de imenso porte comercial não foi o meu dia a dia, tá? Então, eu não sou essa semideusa da arquitetura, como eu falei mais cedo. E não tem nenhum problema. Eu atendi muitas pessoas que buscavam soluções de todo tipo, em todos os segmentos, na educação,
na saúde, no varejo, que é o forte da arquitetura comercial, está nos pequenos e médios negócios. Existem pequenas corporações que necessitam, existem redes de lojas específicas que necessitam não só de padronização, mas de soluções locais. Vou te dar um exemplo maravilhoso. Acho que ano passado, em 2024, eu atendo uma rede de supermercados aqui na minha região. E dentro de um supermercado desse, dentro de um hipermercado, chegou uma franquia de lavagem e secagem de roupa, né? De lavanderia. É assim que se chama. Uma franquia de lavanderias. E ele precisava de um projeto padrão? Meu, não. Principalmente porque ele já vinha com um projeto padrão de container, que a franquia, de acordo com o porte do tamanho do seu negócio, ela já entregava aquele projeto. Então, por que eu entrei nessa história? Então, como foi que eu entrei nessa história? Ele precisava funcionar na minha cidade. Ele precisava de uma autorização para estar dentro daquele hipermercado e ele precisava que a prefeitura entendesse que tipo de atividade ele tinha para fazer ali. Eu prestei uma consultoria específica, rápida, lucrativa e bem objetiva em termos de trabalho para mim, que resolveu a situação da franquia ali. Entende que necessariamente você não precisa focar somente em coisas do zero. É um insight bônus que eu vou deixar para você. Né? Não são as condições, não é a alta demanda, não são as condições políticas, a quantidade de ferramentas que você domina que te abre portas no mercado da arquitetura comercial. É necessariamente um único fator: a sua fome de se destacar, o seu foco de ser o mais FODA que você consegue, desempenhando tudo que você já sabe e assim super de antena ligada para aprender o que você ainda pode, o que ainda pode agregar para você ficar cada vez melhor, para você dominar aquilo que você faz. Porque só ficar FODA, você só fica depois de você praticar muitas vezes, várias vezes. E cada vez que você pratica aquela modalidade, eu amo esportes. Cada vez que você pratica aquele fundamento, você acha um jeito novo de se movimentar. Você acha uma forma nova de colocar energia, de não desperdiçar energia, de não desperdiçar tempo. Isso é excelência. No meu ponto de vista, quando você domina uma atividade, é porque você já está fazendo muito mais, entregando muito mais, com bem menos esforço. E, consequentemente, entrando mais fluxo de caixa, ou seja, lucrando mais com o que você está fazendo, porque você já tem uma autoridade naquilo ali. E não precisa de 5, de 10 ou 20 anos para você adquirir autoridade. Não, é repetição, fazer da forma correta e ser muito eficiente e real na sua entrega. Quando a gente pratica várias vezes, claro que a gente erra em algum momento. Oh my God! falar em erro, a gente até treme, né? Afinal de contas, nem eu nem você somos semideusas, lembre-se disso. Mas você só aprimora a quantidade de vezes que você repete. Então, lembrando que eu já fui um pouco como você. Eu pratiquei os meus errinhos, lógico, infelizmente, né? Por inconsciência, não por arriscar. Uma coisa é quando você não acerta de primeira porque você está inconsciente, mas não porque você arriscou ao máximo, sabendo que aquilo podia dar errado. Aí é um pouco de irresponsabilidade, imaturidade, ou de um superego, porque você tem que fazer aquela coisa mega blaster, aquele traço, aquele balanço maravilhoso, magnífico, mesmo sabendo do risco. Não é sobre isso, tá? Então, o meu objetivo em compartilhar a minha vivência é justamente para te entregar e te mostrar tudo que eu sei num aspecto prático, para que você, inclusive, saiba dos erros que eu cometi, para que você não cometa os mesmos erros, ou até cometa novos erros, né? Mas que você esteja cada vez mais consciente na sua atuação e que você se empodere da arquitetura comercial.
porque ela é belíssima, existe uma demanda gigante no mercado, e se você quer se destacar num curto espaço de tempo, está no mercado que um percentual minúsculo de profissionais está ali se desenvolvendo e desempenhando arquitetura, vivendo da arquitetura aos seus modos, você está no lugar certo, tá? Como se destacar no mercado em que eu não tenho a menor autoridade, em que eu não conheço, em que as pessoas não me conhecem, né? E quando eu comecei na arquitetura comercial, eu não tinha portfólio, de verdade. Eu já tinha feito alguns projetos residenciais, eu tinha trabalhado numa prefeitura, prestado serviço por uns 3 anos. Eu tinha um portfólio de urbanismo pequeno, mas de comercial não sabia quase nada. Ou seja, eu sabia o pouco que a faculdade tinha ensinado, que eram projetos de grande porte. Então, o que fazer? Né? Use o seu bom senso, tá? Projetar, existe uma linha de raciocínio tênue, igual para todos os tipos de projeto. E é essa linha de raciocínio que você vai colocar em jogo, entende? Projetar é muito mais entender as necessidades. Veja que eu falei dos 3 tipos de clientes. Como é que eu sei disso? Porque eu comecei a ver padrões se repetindo, tá? Então, com essa repetição de padrões, eu cheguei à conclusão que existem 3 tipos de clientes. E eu consigo identificar que tipo de cliente é aquele quando eu estou conversando com ele. Tá? Quando o cara fala que você está cobrando muito caro, faz de conta que você nem escutou aquilo ali. Pergunta mais. Deixa muito claro para ele que você não está faminta para fechar negócio com ele. E isso é muito delicado, sabe? Sempre fui arquiteta, sempre, nos meus 20 anos. Eu amo empreender, eu curto outras coisas, eu já experimentei outras variáveis de negócio e faço até hoje. Mas a arquitetura sempre esteve em primeiro lugar, sempre foi o meu plano A. Então, é dose, é horrível. Quando você está sentada com aquela pessoa ali com a intenção de fechar com ele e ele coloca empecilho dizendo, querendo te testar. Ele quer que você entregue tudo de graça. Né? O cliente número 3, um percentual do número 2 também, o cliente que está consciente do que ele quer. Se ele não é uma pessoa assim com um nível de consciência, de caráter mais apurado, ele quer explorar um pouco. Ele quer saber se você sabe a ponto de entregar uma coisa ali sem medo de ser feliz. Depende, eu já fiz um pouco disso, sabe? Necessariamente, o que você vai demonstrar é conhecimento. Não é olhar para o que ele tem lá, já fiz isso, viu? Eu estou falando de exemplos que eu já fiz na prática. Aqui o lance é desse jeito. De chegar lá e o cara dizer, o que você acha que eu devo fazer disso aqui? E eu tenho uma ideia e eu colocar 100% para ele naquela hora. Você perdeu o seu cliente nesse momento. Você perdeu a possibilidade de fechar negócio com alguém que precisava do trabalho que você tinha como resolver. E como não entregar tudo? Então, essa habilidade de demonstrar a sua capacidade, o seu entendimento, sem entregar tudo de bandeja, você vai aprender na prática. Mas você vai aprender na prática ouvindo muito mais, não é sobre estratégias de negociação, não, é sobre entender pessoas. Se imagine no lugar daquela pessoa. Você já pediu desconto alguma vez? Quem nunca pediu desconto, né? Mas pedir desconto não quer dizer que você quer esfolar o outro, nem que você quer se aproveitar do outro. Existe uma diferença muito grande entre a pessoa que quer um desconto e a pessoa que quer se aproveitar da sua boa vontade. É isso que você precisa desenvolver um feeling. Então, entenda as pessoas. Ouça mais. Fale um pouco menos. Pergunte mais do que responda. Tá? Com respostas ao pé da letra, é tudo que o outro quer. Ele quer economizar energia, tempo e dinheiro. Você não está ali para isso. Você está ali para vender um serviço. Hoje mesmo eu estive com um cliente antigo no comercial, tá? Já é a 4ª vez, eu acho, que eu atendo, ou quinta vez, porque uma dessas vezes foi minha sócia que atendeu. E ele me chamou para ver um terreno novo, ele tem uns galpões, ele tem muitas edificações residenciais, comerciais e multifamiliares, esse patrimônio. E ele me chamou com um terreno novo, tal, me pediu uma proposta, eu mandei para ele no finalzinho da semana passada. Aí ele me mandou resposta no outro dia, ficou muito caro.
ficou muito caro e eu não sei, veja aí, deu uma contraproposta, eu digo, vamos fazer o seguinte, se o senhor quiser, se for possível, se o senhor estiver aí na loja, na segunda-feira ou na terça eu passo aí, posso passar? Para a gente trocar uma ideia rapidamente. Ele pode. E o que foi que eu fiz? Eu levei as cópias das plantas que ele tinha, a documentação que ele me entregou uma cópia no dia que eu fui saber o que ele precisava, eu botei tudo numa pastinha e levei. Cheguei lá, botei em cima da mesa dele. Já demonstrei para ele que eu estava com tudo que era dele ali na mão. Eu não tinha nada dele. Né? Essa foi a minha intenção, de verdade. Eu fui muito, muito, muito intencional naquilo ali. E aí ele disse, o que a senhora acha? Eu digo, não, o senhor tem uma contraproposta para me fazer. Se o senhor disse que o meu orçamento estava caro, é porque o senhor tem uma contraproposta, concorda? Não, é porque realmente o custo-benefício das coisas, não sei o quê, larará. Quando você fez, eu disse, tem 3 anos que eu prestei aquele último serviço para o senhor. Ah, mas as coisas não aumentaram com tanto. Eu digo, como não? E na sua loja aqui? Que ele tem loja. Eu digo, as coisas aumentaram. E como aumentaram, né? Aí a gente começou a conversar e eu nada de reduzir nada. Depois ele me fez uma contraproposta e depois eu fiz uma réplica da contraproposta dele e nós fechamos. Só que eu já tinha em mente o comportamento daquele cliente. Ele é o cliente tipo número 2. Na verdade, ele é o cliente tipo número 1. Só que ele pichincha. As pessoas da idade dele aqui na minha região são muito pichincheiras. Não é que elas são mão de vaca, elas gostam de pedir desconto. E o perfil dele, ele já é meu cliente já pela 5ª vez, claro que eu entendo. E eu fui preparada, dei a proposta preparada para dar desconto para ele, porque eu sabia que isso ia fazer ele feliz e que eu ia fechar um negócio. Eu não perdi dinheiro. Eu simplesmente sabia o que eu estava fazendo, eu fiz com consciência. Então você precisa, nessa coisa de viver a arquitetura, né, de como ser uma arquiteta, você precisa aprender não só sobre arquitetura, mas sobre as pessoas, sobre comportamentos. O comportamento do uso da edificação, como ele vai se apropriar daquilo ali, o que é que ele espera da edificação, isso é um tipo de comportamento. Mas existe um comportamento relacionado a caráter, relacionado à comunicação. Tá? Então, ele foi muito direto comigo, eu fui muito direta com ele e chegamos a um consenso. Porque ele viu que os meus argumentos, que ele não me apresentou quase nenhum argumento. E eu disse para ele que existiam outras possibilidades. Inclusive, fui assim, até um pouco incisiva com ele, dizendo que no nosso mercado o projeto não tinha mais, no meu mercado, o projeto não tinha mais valor. Por isso que eu não priorizava mais projetar arquitetura comercial aqui, sim em outras cidades. O queixo dele caiu, e eu estou falando a verdade, tá? Isso não foi uma cartada de mestre, nenhum. Aí se eu fizesse, quanto é que o senhor quer pagar mesmo? E aquele valor eu cedesse? Não é sobre isso, tá? Então, é aprender a lidar com as pessoas, com a necessidade delas, e só depois disso é que você vai ser arquiteta, tá? Você tem que ter também uma capacidade de desempenhar o relacionamento e a negociação nos relacionamentos. Porque é um relacionamento comercial, esse que você lida com seu cliente. Tudo bem? Então, é simples assim. E vou colocar só uma coisinha bônus do viver da arquitetura, do como ser um arquiteto. Eu falei que eu ia te contar 3 verdades, né? Eu acabei de completar sobre o cliente ideal e sobre o quanto você pode aprender de comportamento. Viver arquitetura que é um complemento da primeira, do viver como uma semideusa. Nós tratamos os nossos projetos como se fossem algo que é parte nossa, que é claro que tem o seu intelecto ali para resolver aquela situação. Os seus projetos vão contribuir com o imaginário das cidades e contribuir com as culturas. Mas para isso você precisa ter a sensibilidade de ouvir. Não é uma capacidade de impor. Não é, o seu projeto nunca será uma verdade absoluta para o seu cliente, nunca. Porque além de você, ainda mais hoje, na sua geração, no mundo em que você começou a projetar, as fontes de informações são inesgotáveis. O cliente de hoje ele é extremamente mais consciente
e treinado do que o cliente de 20 anos atrás, porque ele tem acesso a informações que aquele cliente não tinha antes, ou que ele mesmo não tinha antes, ou que nem eu tinha antes, tá? Então, hoje, você precisa... então, hoje, para ser um arquiteto do século XXI, digamos assim, claro, você tem muito mais ferramentas e tecnologia, e inclusive inteligências artificiais para manusear. Não é sobre ferramentas, é a sua capacidade de ser resiliente, de ser comunicativa e de ser flexível. Eu acho que essas são as maiores verdades de ser arquiteta. Daqui eu aprendi nos meus 20 anos de experiência com residencial e com comercial. E você pode aprender e você também pode implementar. Sentir menos dores com isso na caminhada, ser um pouco mais leve. Ser leve é bom. Você vai poupar energias para, inclusive, implementar mais no seu estilo de vida, se frustrar menos. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso.